Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre os pólipos da vesícula biliar, os achados da ultrassonografia, o acompanhamento pela ultrassonografia e as indicações de colestectomia segundo os novos guidelines. É muito comum nós vermos essa alteração no dia a dia da ultrassonografia, da rotina do ultrassom de abdômen, a presença de um material ecogênico no interior da vesícula biliar aderido à sua parede. E aí vem o principal questionamento. O que fazer agora? Então, essa aqui é uma ultrassonografia da vesícula biliar, mostrando o material ecogênico aderido à parede. O diagnóstico é de pólipo da vesícula biliar. E agora, o que fazer? Em 2017, um guidelines do manejo dessas lesões intraluminais polipoides da vesícula biliar foi feito da Sociedade Europeia de Imagem Radiológica Gastrointestinal, junto com a cirurgia endoscópica e a Sociedade Internacional de Cirurgia Digestiva, a sua Federação Europeia, e desenvolveram alguns guidelines. Antes de mais nada, nós vamos falar um pouco sobre a anatomia da vesícula biliar e lembrar um pouco sobre a anatomia da vesícula biliar. A vesícula biliar é uma víscera oca, que ela armazena cerca de 30 a 50 ml de bile, normalmente, em formato de uma pera, de aspecto periforme, normalmente com paredes finas e dividida em três regiões. A primeira região, a região infundibular, a segunda região, o corpo, e a terceira região, o fundo da vesícula biliar. É muito comum os cálculos impactarem nesta região aqui, da região infundibular. Ela, a sua loja situa-se normalmente no leito do segmento 5, transição do segmento 5 para o segmento 4 hepático. A região infundibular fica muito próximo do lobo caudado, segmento 1, e é que a gente chama área nua hepática e normalmente local onde que não tem peritônio visceral. A sua parede é dividida em 3 camadas. Isso aqui é muito importante porque isso vai nortear todas as alterações ultrassonográficas. Nós temos uma mucosa, nós temos uma muscular e nós temos uma serosa. Entre a serosa e a muscular nós temos um tecido conjuntivo frouxo. E ultrassonograficamente como é que eles aparecem? Aparece somente como 3 camadas. O tecido conjuntivo frouxo nós não conseguimos avaliar na ultrassonografia, mas a mucosa aparece como uma superfície ecogênica, aqui bem fácil de ser vista. A muscular aparece como hipoecogênica e a serosa aparece como hiperecogênica, formando a tríade da parede da vesícula biliar. Uma coisa bem interessante, que é bem mais fácil de ser vista, normalmente na sua face anterior, porque na sua face, na região fúndica e posterior, normalmente você tem alças delgadas, principalmente o duodeno, onde se repousa a vesícula biliar ali, repousa na proximidade do duodeno. Aqui uma ultrassonografia em tempo real, mostrando o que eu falei para vocês. Aqui ela repousa sobre a região do duodeno, mostrando a parede interna ecogênica, um conteúdo homogêneo. Isso é uma ultrassonografia dinâmica, por isso que é bem interessante a ultrassonografia. Claro que é examinador dependente, também paciente dependente. Quando nós estamos fazendo uma ultrassonografia da vesícula biliar, nós devemos ter em mente 5 características que deveremos descrever e observar. Uma é sua forma, se sua forma está mantida, sabe-se que doenças da parede da vesícula biliar deformam sua forma. Se suas dimensões estão normais, normalmente o diâmetro transverso da vesícula biliar não deve ser de 4 centímetros. A espessura, avaliar a espessura da parede da vesícula biliar, ela deve ser homogênea, deve ser regular e não deve ter conteúdo que não seja bile no seu interior. A bile, normalmente, ela aparece anecoica ou ligeiramente ecogênica. Nos equipamentos novos com harmônica, isso fica bem mais fácil de avaliar o conteúdo da vesícula biliar. Então, nós, quando estamos realizando ultrassonografia em tempo real, nós estamos avaliando a forma da vesícula, as dimensões dela
a sua parede, a regularidade da sua parede e o conteúdo no seu interior. Então, o pólipo da vesícula biliar, o que caracteriza o pólipo da vesícula biliar? É a elevação da sua parede, da parede da vesícula, né, para o interior do lúmen. Para o interior do lúmen. Isso é característica do pólipo da vesícula biliar. O pólipo da vesícula biliar, ele tem uma prevalência, segundo alguns estudos, até de 9,5% na nossa população. Esse é um estudo de 2008, mas que tem uma repercussão muito importante na literatura médica, mostrando até de 9,5% de incidência de cálculos na nossa população, ou seja, próximo de 10%. Mas a grande maioria dos pólipos são pseudopólipos e 30% são pólipos verdadeiros. Os pseudopólipos são os pólipos formados de colesterol, de adenomiomatose na parede da vesícula biliar, naquela área onde temos a área hipoecogênica, onde tem a muscular, e temos os pseudopólipos inflamatórios. E os pólipos verdadeiros, os benignos são os adenomas e os malignos adenocarcinomas. Diferentemente do cólon, onde os adenomas podem se diferenciar aí para adenocarcinomas, ainda não existe na literatura mostrando uma real comunicação e uma real transformação de adenomas e adenocarcinomas nos pólipos verdadeiros. Motivo pelo qual, dependendo da característica do pólipo, deve ser retirado o pólipo porque não há uma diferenciação ultrassonográfica entre adenomas e adenocarcinomas característicos. O que é mais importante é que pólipos são comuns, os pseudopólipos são mais comuns do que os pólipos verdadeiros e os adenocarcinomas são raros. Isso é importante. E daí o papel da ultrassonografia de diagnosticar ou tentar nortear o cirurgião, pelo menos a suspeitar de malignidade durante a realização de ultrassonografia. É importante isso também porque sabe-se que existe uma mortalidade da colestectomia em torno de 0,02%. Esse é um estudo que foi feita, uma meta-análise de 2009 até 2014 no Brasil, de 250 mil colestectomias videolaparoscópicas, demonstrou essa mortalidade. E o importante é que nas colecistites agudas, ou seja, aquela inflamação aguda da vesícula biliar, na hora que se realiza a cirurgia durante o ato agudo, aumenta em cerca de 4,8 vezes a possibilidade de morbimortalidade dos pacientes. Daí o acompanhamento correto dos pólipos para fazer a indicação de cirurgia eletiva ou até mesmo de cálculos da vesícula biliar. E aí, a principal pergunta que vem é quando indicar a colestectomia? A definição ultrassonográfica dos pólipos é de a elevação da parede da vesícula biliar para o interior da vesícula biliar. Ele não deve ser móvel, ou seja, se tiver mobilidade, a probabilidade grande é de ser de cálculo. Ele não pode ter sombra acústica posterior, pelo mesmo motivo, se apresentar sombra acústica posterior, possivelmente estamos diante de um cálculo e não de um pólipo, e tentar definir a característica se céssio ou pedunculado. Essas são as 4 características ultrassonográficas dos pólipos. Então, nesse caso aqui, nós vemos uma vesícula biliar com conteúdo homogêneo, as paredes finas, a superfície da mucosa ecogênica, muscular hipoecóica, serosa hiperecóica, e um pequeno material ecogênico no interior aderido à sua parede na região fúndica. Isso aqui é característico de um pólipo. Ele não deve ter sombra acústica posterior, ou seja, um pólipo ele deve ser um material ecogênico aderido à parede e não ter sombra acústica posterior, porque se tiver sombra acústica posterior, estamos diante de um cálculo da vesícula biliar. Ele pode ser céssio ou pedunculado, e essa característica é interessante, principalmente o céssio, que tem um maior risco, a probabilidade de malignidade ultrassonográfica. Quando há aparecimento de um artefato que nós chamamos de artefato em cauda de cometa, que é
característico da adenomiomatose é praticamente patognomônico de um pólipo, pseudopólipo, ou seja, uma doença benigna. Alguns trabalhos mostram, inclusive, que não necessariamente se há necessidade de fazer um acompanhamento ultrassonográfico desses pacientes. Porém, sabe-se que esses pacientes, nem todos os pólipos, os pseudopólipos têm a presença desse artefato em caldo de cometa, mas quando tem um alto valor preditivo negativo para a malignidade. Isso é um achado muito importante. Os adenocarcinomas, que são a grande maioria das lesões malignas da vesícula biliar, é um tumor raro, isso é muito importante frisar. As metástases para a região da vesícula biliar, quando nós temos diante de metástase, devemos pensar em duas doenças principais, linfoma e melanoma. Daí, por isso que tem que se fazer o estadiamento correto do paciente. Os adenocarcinomas são raros, com incidência em 27 casos por 100 mil, em algumas literaturas mostrando, motivo pelo qual deve-se fazer ir para um anátomo patológico 100% da retirada da vesícula biliar, porque sabe-se que quanto maior a invasão das suas camadas, menor a sobrevida do paciente. Então, às vezes o paciente tem uma colecistite aguda ou uma colecistite crônica e, na verdade, se trata assim, de um pequeno tumor que está levando a um processo inflamatório na vesícula. E quando ele invade a muscular e a mucosa, ele no estadiamento de T1, ele tem uma sobrevida de 100% em 5 anos. E à medida que vai se invadindo, ultrapassando, no caso, a serosa ou invasão de linfonodos perivesicular, a sobrevida vai diminuindo. Algumas considerações devem ser lembradas em relação ao pólipo da vesícula biliar. Uma é a idade do paciente. Sabe-se que, igual ao tumor de pâncreas, à medida que se vai envelhecendo, há uma maior probabilidade de desenvolvimento de tumor da vesícula biliar. A idade do paciente, do cutoff que se usa hoje nos trabalhos, inclusive nesse guidelines, é de 50 anos. Então, pacientes acima de 50 anos têm maior probabilidade de desenvolvimento de tumor da vesícula biliar. Aqueles pacientes com colangite esclerosante primária, inclusive a Sociedade Americana e Europeia de Estudo da Doença do Fígado, indicam até a colestectomia preventiva, independente ou não se tem pólipo ou não. Indianos, existe um trabalho um trabalho com N muito grande, mostrando que os indianos têm 5 vezes maior predisposição de desenvolvimento de tumores da vesícula biliar do que a população em geral. Como não é na nossa realidade aqui, né, mas é importante ser frisado. Os pólipos césseis também têm uma maior predisposição, alguns estudos mostrando até que aumenta em cerca de 7 vezes a probabilidade de desenvolvimento de adenocarcinomas. Espessamentos parietais que sejam maior do que 4 milímetros, ou seja, de 5 milímetros em diante, e que estejam presentes a irregularidade da parede da vesícula biliar, são 2 sinais que estão indicados de realizar colestectomia, porque podem ter associação com adenocarcinoma da parede da vesícula biliar. Então, viu um espessamento parietal que seja irregular, assimétrico, em paciente acima de 50 anos, estaria indicado a colestectomia. Os pólipos, por incrível que pareça, os pólipos solitários, eles têm maior predisposição a desenvolvimento, quer dizer, ecograficamente, ser um adenocarcinoma do que vários pólipos, porque quando tem presença de vários pólipos, a possibilidade é de ser pseudopólipos de colesterol. Um primeiro ensinamento do artigo mostra que pacientes que tenham pólipos acima de 10 milímetros está indicado colestectomia independente da idade ou características do pólipo. Aqueles que têm menos de 10 milímetros entram para um protocolo, que é esse protocolo que eu vou mostrar para vocês. Os pacientes com idades que não estejam naquelas considerações que eu falei, menores de 50 anos, que não são portadores de colangite esclerosante primárias, que não são indianos e são pólipos
não sésseis. Se for menor do que 6 milímetros, vamos fazer um acompanhamento no primeiro, no terceiro e no quinto ano. Se for entre 6 e 9, vamos fazer um acompanhamento mais de perto do paciente, pois pode se tratar de um pólipo verdadeiro ou um adenocarcinoma, né? Então, nós vamos fazer um acompanhamento com 6 meses, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E no protocolo, o importante é que aumentou 2 milímetros o tamanho do pólipo, está indicado fazer colestectomia. Ou se em algum momento esse paciente chegou a ter 10 milímetros de tamanho, no maior tamanho do pólipo, deve ser indicado colestectomia. Exemplo, aqueles pacientes que têm 9 milímetros e no outro exame, por exemplo, com 6 meses, aumentou para 10 milímetros, deve ser indicado realizar a colestectomia. Outra coisa interessante também é que se existe um pólipo e esse pólipo desapareceu, esse paciente não necessariamente precisa fazer mais o acompanhamento nesse follow-up desses tempos. Então o paciente às vezes tem um pólipo de 3 milímetros, que é menor do que 6 milímetros, no acompanhamento com 1 ano ele desapareceu, ele não precisa retornar no terceiro ano em tese para fazer o acompanhamento da vesícula biliar. Naqueles pacientes que têm aquelas alterações de idade, colangite esclerosante, indiano e pólipo céssio, nós devemos estar fazendo um acompanhamento mais próximo daqueles pólipos, pequenos pólipos. Menores que 6 milímetros, devemos repetir com 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos a ultrassonografia. E aqueles pacientes que tenham entre maior do que 6, né, entre 6 e 9, já está indicada a colestectomia. Uma coisa interessante que eu coloquei aqui, é que seja mais fácil para compreensão, é que pacientes que tenham menores de 50 anos e o pólipo não é céssio, ou seja, que é a grande maioria daqueles pacientes que devido à obesidade desenvolve pólipos de colesterol, pseudopólipos, são pólipos pequenos, deveremos entrar nesse protocolo. Quando são pacientes mais idosos ou tenham pólipo céssio, deveremos entrar nesse protocolo. Então, vou mostrar aqui alguns casos para a gente tentar fazer um raciocínio clínico. O paciente tem 40 anos, é assintomático, porém tem um pólipo céssio com 12 milímetros. Ou seja, ele já tem um cutoff aí de 10 milímetros, de um pólipo de 10 milímetros, acima de 10 milímetros, está indicado fazer a colestectomia nesse paciente. Caso 2, paciente de 40 anos assintomático e tem um pólipo de 4 milímetros, que vai ser a maioria dos pacientes que vão fazer acompanhamento, que é o que a gente vê no dia a dia. Pacientes novos, assintomáticos, que têm pequenos pólipos. Deve-se fazer o acompanhamento quando é abaixo de 6 milímetros no primeiro, no terceiro e no quinto ano. Se for entre 6 e 9, acrescentar aqueles protocolos de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos. Terceiro caso, paciente de 60 anos, assintomático, com pólipo de 4 milímetros, ou seja, ele tem uma idade maior do que 50 anos, porém é assintomático e o pólipo é pequeno. Então ele entra naquele protocolo de 6 meses, de acompanhamento de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos. Aumentou 2 milímetros, indicação de colestectomia. Se em algum momento ele já chegou em 10 milímetros no acompanhamento, retirar também. Se desaparecer, não necessita fazer o segmento. Caso 4, um paciente de 55 anos, ou seja, acima de 50 anos de idade, e tem um pólipo de 7 milímetros, ou seja, um pólipo já limítrofe para cima, né? Saiu do cutoff de 6 milímetros, e assintomático. Indicação? Colestectomia. Então, uma coisa importante para vocês ficarem aqui, são teaching points, né? Para lembrar. Na vesícula biliar nós temos 3 camadas, a camada mais interna, a mucosa ecogênica, a muscular hipoecogênica e a serosa hiperecogênica. Importante e melhor de se pegar as medidas da parede da vesícula biliar na região mais anterior,
porque a região posterior, normalmente, nós temos alça intestinal naquela região e muito difícil de ser avaliado. Ela deve ser considerada um pólipo quando ele tem uma elevação para o interior da vesícula biliar e é imóvel, que se for móvel, devemos estar diante de um cálculo de vesícula biliar. Se tiver presença de sombra acústica posterior, também deve ser um cálculo de vesícula biliar, ou seja, não deve ter sombra acústica posterior. Lembrar que as maiorias dos pólipos que existem na vesícula biliar, na verdade, são pseudopólipos e a maioria deles são de colesterol e adenomiomatose. A presença do sinalzinho da cauda do cometa tem um valor preditivo negativo altíssimo para a doença benigna, ou para a doença maligna, ou seja, quando eu digo que tem aqueles três, aquela alteração, muito possivelmente é uma doença benigna. O cutoff é de 10 milímetros, aparecer um pólipo com 10 milímetros, independente da idade, deve ser retirado, fazer a colestectomia. Quando for menor do que 6 milímetros, vai depender dos agravantes. Se for acima de 6 milímetros, o paciente acima de 50 anos, ou portador de colangite esclerosante, ou seja, um pólipo céssio, ou seja, em indianos, está indicado fazer a colestectomia. Se durante o follow-up esses pólipos reduzirem de tamanho, aumentarem de tamanho com 2 milímetros, possivelmente houve uma progressão da imagem, aumentou o tamanho do pólipo, deve ser indicado a colestectomia. Desapareceu, não precisa mais fazer o follow-up. Ok, pessoal, obrigado. Eu acho que isso é uma alteração que a gente vê no dia a dia e muitas vezes questionado pelos pacientes. Bem interessante, bom proveito. Aqui tem um pouquinho do meu currículo. Quem se interessar, tiver alguma dúvida, pode enviar um e-mail para mim, marcosvpassos@gmail.com. Estou à disposição. Obrigado, tenha um bom dia.